Tradição da Igreja, Escritura e História. Publicado por Estudos Bíblicos para Crescimento em Deus. A doutrina da Trindade. Em observação. Você pode clicar em qualquer referência bíblica sublinhada neste texto para acessar o site do Bible Gateway e ver a referência completa, geralmente na SV, versão padrão inglesa. De lá, você pode acessar qualquer outra versão disponível, em qualquer idioma, ou ver a passagem listada em várias versões em inglês. Introdução. A doutrina da Trindade afirma que Deus é composto por três pessoas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa doutrina ocupa um lugar central em todas as denominações cristãs, ortodoxas. Ela ocupa um lugar central na Bíblia e particularmente no Novo Testamento. Ela ocupou esse lugar ao longo da história da Igreja cristã. Neste artigo, quero mostrar que a doutrina da Trindade, que tem sido a doutrina central da Igreja tradicional desde a época de Constantino, século IV, é um ensinamento falso adotado de religiões pagãs. Por favor, esqueça a tradição e leia atentamente as evidências que apresentarei para chegar a uma conclusão honesta. Tradição da Igreja. O Credo Niceno é uma declaração formal da doutrina cristã, criada em 325 d.C., e possui três seções principais, uma para cada pessoa da Trindade. Desde então até os dias atuais, a Trindade tem sido uma doutrina central de todas as principais igrejas cristãs. Ele afirma claramente que Jesus é Deus, e em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado do Pai, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Todo culto tradicional católico romano ou anglicano menciona a Trindade, muitas vezes, várias vezes. A doxologia, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, é cantada ao final de cada salmo. Fantasma é simplesmente a antiga palavra inglesa para espírito. Muitos pregadores prefaciam seus sermões com as palavras, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitos cultos tradicionais terminam com as palavras, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esteja entre vocês e permaneça com vocês para sempre. Amém. Alternativamente, os cultos terminam com a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. 2:14 da tarde. A maioria das igrejas usa a fórmula trinitária ao batizar, de acordo com as palavras de Jesus registradas em Mateus 28:19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Muitos hinos tradicionais ingleses têm um tema trinitário. Por exemplo, o hino Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, termina com as palavras Deus em três pessoas, bendita Trindade. O popular hino, o peitoral de São Patrício, começa com Eu me vinculo neste dia ao forte nome da Trindade, e prossegue com as palavras três em um e um em três. Inúmeras igrejas em países ocidentais são chamadas de Igreja da Trindade ou Igreja da Santíssima Trindade. Para muitas denominações, a crença na Trindade é o teste decisivo da ortodoxia. Todas as denominações que creem na Trindade são consideradas ortodoxas. Isso inclui, é claro, católicos romanos, ortodoxos gregos ou russos, anglicanos, metodistas, batistas, presbiterianos, etc. e muitos, mas não todos, os grupos pentecostais. Testemunhas de Jeová, mórmons, cristadelfianos e outros que não acreditam na Trindade ou na divindade de Cristo são considerados seitas. Como vemos, a Igreja tradicional tem dado grande ênfase à doutrina da Trindade. Esse ensinamento se baseia nas Escrituras, como imaginamos, ou se baseia principalmente na tradição da Igreja.
Vamos recorrer à Bíblia para encontrar uma resposta. Escritura. A palavra Trindade. Quantas vezes a palavra Trindade ocorre na Bíblia? A resposta é 0. A palavra não ocorre em nenhum lugar do Gênesis ao Apocalipse. Aliás, não há equivalente em hebraico ou grego. O número 3 nunca é associado a Deus de forma alguma. Em contraste, lemos em DT 6:4, como todo judeu sabe, ouve, ó Israel, YHWH, nosso Deus, YHWH é um. Também temos as palavras claras de Jesus. Eu e o Pai somos um, João 10:30 da manhã. Ele não disse, eu e o Pai somos duas pessoas distintas. O Novo Testamento dá grande ênfase ao nome de Jesus e quase nenhuma ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus usa a expressão, meu nome, mais de 20 vezes nos Evangelhos. Aqui estão algumas referências. Mateus 6:20 da tarde, Mateus 18:5, Mateus 24:9, Marcos 4:17 da tarde, João 2:13 da tarde, João 2:26 da tarde, João 4:23 da tarde. A expressão, nome de Jesus, ocorre 10 vezes no livro de Atos. Veja Atos 2:38 da manhã, Atos 3:6, Atos 4:18 da manhã, Atos 8:12 da manhã, Atos 4:18 da tarde, Atos 26:9. Paulo escreveu aos Colossenses: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai, CL 3:17 da manhã. Qualquer pessoa que fosse a um culto tradicional pensaria que ele havia dito: façam tudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Usamos números para contar coisas do mesmo tipo. Uma distância de 10 milhas é composta por 10 partes, todas elas milhas. 6 bananas significam 6 itens, todas elas bananas. 15 deuses significam 15 seres que são todos deuses. A palavra Trindade significa simplesmente um grupo de 3. Como veremos mais adiante, muitas religiões antigas tinham grupos de 3 deuses principais. Trindade é uma descrição natural para elas. Não usamos números para contar coisas que são diferentes umas das outras. Jamais chamaríamos meu filho, minha mente e eu de um grupo de 3. Eles não são 3 da mesma coisa. Da mesma forma, Pai, Filho e Espírito Santo não são um grupo natural de 3. São todos diferentes uns dos outros. É totalmente antinatural chamá-los de Trindade. A conclusão óbvia disso é que a Igreja queria ter uma Trindade semelhante às outras religiões antigas. Deus como Pai e Jesus como Filho eram as escolhas óbvias para os 2 primeiros membros. O Espírito Santo foi adicionado como o 3º membro. Toda a ideia da Trindade foi adotada dessas antigas religiões pagãs. A palavra pessoa. Quantas vezes a palavra pessoa ocorre na Bíblia? Mesma resposta que para a Trindade. 0. Na verdade, nem o hebraico antigo nem o grego antigo tinham qualquer palavra para pessoa. O hebraico moderno usa a palavra Adam, que significa homem. A Igreja precisava de uma palavra adequada para descrever Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo. Eles cunharam a palavra latina, persona, da palavra grega prosopon. Elas têm as mesmas letras raiz de P, R, S. A palavra prosopon significa rosto e era usada para descrever as máscaras usadas por atores em peças gregas. A ideia era que Deus tinha 3 rostos: Pai, Filho e Espírito Santo. Os dicionários de inglês dizem que a palavra pessoa significa um ser humano ou um homem, mulher ou criança. A palavra Deus. Antes de discutir se o Espírito Santo e Jesus são Deus, precisamos fazer uma pergunta. Qual é o significado da palavra Deus? Ou, para ser exato, qual é o significado da palavra hebraica Elohim? Elohim significa o mesmo que a palavra portuguesa Deus? A resposta é, não. O significado exato da palavra Elohim não é conhecido,
embora pareça conter a ideia de força e poder. É algo como o Todo-Poderoso. No Antigo Testamento, é claro, normalmente é traduzido como Deus. Às vezes, no entanto, Elohim é traduzido como anjos, como no SL 8/5. Às vezes, Elohim é traduzido como seres humanos poderosos ou importantes, como no SL 82/6 e acento circunflexo X 22/8. Theos, a palavra grega para Deus, é usada no Novo Testamento de forma semelhante a Elohim. Geralmente significa Deus, mas também pode se referir a anjos ou homens. O Espírito Santo é Deus. O Antigo Testamento raramente menciona o Espírito Santo, mas se refere frequentemente ao Espírito de Deus. No Novo Testamento, o Espírito Santo, Pneuma Agion, é mencionado 89 vezes, incluindo 40 vezes no livro de Atos. Creio que a maioria das pessoas concorda que o Espírito Santo e o Espírito de Deus são a mesma coisa. Deus e seu Espírito são duas pessoas distintas. Nada na Bíblia indica que seja assim. Meu espírito e eu não somos duas pessoas distintas. Ambos somos eu. Você, seu espírito, sua mente e seu corpo formam a única pessoa que você é. Deus e seu espírito são seres distintos. A palavra hebraica para espírito, ruach, e a palavra grega pneuma, significam literalmente vento ou sopro. O espírito ou sopro de Deus são realmente uma pessoa distinta de Deus. Jesus é Deus. Qual é a identidade de Jesus? Ele é Deus ou é filho de Deus? Ou ambos? O Novo Testamento se refere a Jesus como filho de Deus cerca de 40 vezes. Jesus se referiu a si mesmo como filho de Deus. Seus seguidores se referiam a ele como filho de Deus. Até mesmo pessoas possuídas por demônios se referiam a ele como filho de Deus. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos: "Quem vocês dizem que eu sou?", Pedro respondeu com as palavras: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Jesus aprovou totalmente a resposta: "Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Pois não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus." Pedro acertou. Ele não disse: "Tu és Deus", como seria de se esperar se o ensinamento tradicional estivesse correto. Ele disse: "Tu és o Filho de Deus." 3 passagens das Escrituras fazem declarações claras sobre a identidade de Jesus. Filipenses 2/5-11, Colossenses 1:15 da manhã -20 Hebreus 1:3. Clique para lê-las na íntegra. Nenhuma delas diz que ele é Deus. Apenas uma passagem no Novo Testamento parece dizer que Jesus é Deus, em vez de Filho de Deus. Em João 8:27 da noite -29, quando Tomé viu Jesus vivo após sua ressurreição, exclamou com espanto: "Meu Senhor e meu Deus!" Mas não podemos interpretar esta única afirmação em contradição com o restante do Novo Testamento e, na verdade, com toda a Bíblia. Expliquei esse versículo e escrevi com muito mais detalhes sobre se Jesus é Deus ou Filho de Deus em um escrito separado: Jesus é Deus ou Filho de Deus. Se Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus, então a palavra Deus na Bíblia seria ambígua. Toda menção a Deus teria que indicar a quem se referia. Significava Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo. Essas 3 frases ocorrem repetidamente nos cultos, mas nunca na Bíblia. A Bíblia se refere a Deus Pai simplesmente como Deus. Ela se refere a Jesus pelo seu nome e nunca como Deus Filho. Ela se refere ao Espírito Santo como o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, ou simplesmente o Espírito, mas nunca como Deus, o Espírito. Em toda a Bíblia, a palavra Deus significa Deus, o Pai, e nunca significa Jesus ou o Espírito Santo. Versículos bíblicos específicos. Onde a Bíblia menciona o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos. Analisaremos os versículos mais fortes do Novo Testamento.
1. Mateus 28, 18,19. E, aproximando-se Jesus, disse-lhes: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Esta é, de longe, a passagem mais forte do Novo Testamento usada para apoiar a doutrina da Trindade. O versículo 19 é o único que contém todas as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Mas este versículo não afirma de forma alguma que Deus seja uma trindade composta por 3 pessoas. Este versículo ocorre em sua forma padrão em todos os manuscritos gregos disponíveis, mas o historiador da Igreja Eusébio, 263 a 339 d.C., o cita como: Ide e fazei discípulos de todas as nações em meu nome. Provavelmente foi isso que Mateus escreveu originalmente, mas foi alterado para incluir a doutrina da Trindade logo antes dos manuscritos começarem a ser copiados. A forma padrão deste verso tem 3 problemas sérios. Todos os batismos registrados no livro de Atos foram em nome de Jesus. Veja Atos 2:38 da manhã, Atos 8:16 da manhã, Atos 10:48 da manhã, Atos 19:5. Veja também 1:13 da manhã. Podemos acreditar seriamente que Jesus havia ordenado aos seus discípulos que batizassem, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e que eles ignoraram completamente suas instruções. Depois das palavras, todo o poder me foi dado, fazei discípulos em meu nome, faz todo sentido. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não faz sentido algum. Jesus é um nome, Pai, Filho e Espírito Santo não é um nome. Além disso, este versículo não condiz com nada do que Jesus havia dito anteriormente. Como vimos, ele usa a expressão, meu nome, 20 vezes nos 4 evangelhos, mas em nenhum lugar fala sobre o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O site bíblico unitário Mateus 28:19 dá mais detalhes sobre os problemas deste versículo. 2. Veja 1 João 5, 7,8, KJV, e 1 João 5, 7,8, ESV. A KJV, e a NKJV, que é traduzida dos mesmos manuscritos gregos, inclui as palavras, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. A maioria das traduções modernas baseadas em manuscritos gregos mais antigos as omite. Essas palavras foram quase certamente adicionadas por um escriba bem intencionado para apoiar a doutrina da Trindade. Se assim for, isso confirma a ideia de que os escribas também poderiam ter alterado o texto de Mateus 28:19. 3. 2:14 da tarde. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Este versículo é conhecido como a graça e é muito familiar para muitas pessoas porque é frequentemente citado nos cultos da igreja, mas não declara de forma alguma a doutrina da Trindade. 4. Outros versículos como 1:12-4-5, EF4:4-6, 1P1:2 e Apocalipse 1:4-5 são semelhantes. Eles mencionam Deus, Jesus e o Espírito Santo, mas de forma alguma afirmam que Deus é uma trindade composta por 3 pessoas. Algumas passagens bíblicas são ambíguas em relação à trindade, e diferentes tradutores as traduziram de maneiras diferentes. Historicamente, a grande maioria dos tradutores acreditava na Trindade e dava o benefício da dúvida à tradução trinitária. Os tradutores da influente versão inglesa da Bíblia, a King James, eram todos bispos anglicanos que invariavelmente teriam tido um viés trinitário. Eles teriam perdido seus empregos e possivelmente suas vidas se não tivessem. Esta tradução teve uma forte influência em todas as traduções posteriores para o inglês e outras línguas. Veja a versão King James. História.
A doutrina da Trindade não teve início nos tempos do Novo Testamento. Surpreendentemente, começou muito antes da época de Jesus. Muitas religiões antigas tinham trindades de 3 deuses. Os romanos tinham Júpiter, o rei, Juno, a rainha, e Minerva, a filha de Júpiter. Os gregos tinham os mesmos 3 deuses, mas os chamavam de Zeus, Hera e Atena. A trindade babilônica consistia nos 3 deuses Nimrod, Tamuz e Semiramis, que eram pai, mãe e filho. Os hindus têm 3 deuses: Brahma, o Criador, Vishnu, o Preservador, e Shiva, o Destruidor. Várias dessas religiões afirmavam que seus 3 deuses eram todos um. Consulte o site Ancient Trinitarian Gods para mais informações sobre isso. Nem Jesus nem seus apóstolos ensinaram a doutrina da Trindade. Como vimos, ela não aparece em nenhum lugar, nem no Antigo nem no Novo Testamento. O que aconteceu depois dos dias da Igreja primitiva? A Igreja cresceu continuamente em direção à maturidade e ao conhecimento da verdade ao longo dos séculos seguintes. Ou começou a cair em direção às trevas, ao erro e ao paganismo. O que os escritores do Novo Testamento previram? Paulo escreveu aos Efésios: Eu sei que depois da minha partida penetrarão no meio de vocês lobos ferozes que não pouparão o rebanho, e que dentre vocês mesmos se levantaram homens falando coisas pervertidas para atrair os discípulos após si. Atos 8:29 da noite, 30. João escreveu: Este é o espírito do anticristo, do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. 1 João 4:3. Pedro escreveu: Mas também surgiram falsos profetas entre o povo, assim como entre vocês haverá falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de negarem o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. 2:2-1. Nenhum desses escritores fez previsões positivas para o futuro. Eles previram a iminente apostasia da Igreja, que finalmente atingiu seu ponto mais baixo pouco antes da Reforma. A doutrina da Trindade gradualmente ganhou força até a época do imperador Constantino. Ele decretou que o cristianismo deveria ser a religião do Império Romano. Ele queria uma versão do cristianismo que fosse aceitável para o Império Romano pagão. Foi nessa época que a Igreja começou a adotar festivais pagãos, edifícios pagãos e muitas outras práticas pagãs. Teria sido coincidência que essa tenha sido a época em que a Igreja adotou oficialmente a doutrina da Trindade. Posteriormente, ela se tornou a doutrina central da Igreja. Outras religiões tinham deuses Pai, Filho e Mãe, mas a Igreja não tinha uma escolha óbvia para a terceira pessoa da Trindade, então parece que o Espírito Santo foi cooptado para esse papel. A partir da época de Constantino, a crença na Trindade tornou-se o teste decisivo para determinar quem era um cristão genuíno e quem não era. Qualquer um que não professasse a crença na Trindade era rotulado de herege. Essa situação perdurou desde então até os dias atuais. A pena para a descrença na Trindade variou muito ao longo dos séculos. Às vezes, era a exclusão da Igreja Nacional dominante. Em outras ocasiões, era até mesmo a morte na fogueira. Hoje, geralmente é a exclusão de qualquer cargo oficial em qualquer igreja ou organização que acredite na Trindade. A doutrina da Trindade tem uma história muito ruim. Veja a violência no cristianismo e no islamismo. Aqui, devemos nos perguntar: qual é o verdadeiro teste de fé? É o assentimento verbal à doutrina da Trindade. Qual foi o teste de Jesus? Em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3:5. O que Paulo disse: todo aquele que não tem o Espírito de Cristo não é dele. Romanos 8:9. E nas palavras de João: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5:12 da manhã. Esses são os verdadeiros testes de fé. Organizações humanas precisam de testes humanos para serem membros.
em que um candidato diz acreditar. Mas a verdadeira Igreja de Deus não é uma organização humana. O homem, e a maior parte da Igreja, vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 SM 16:7. Forasteiros. A doutrina da Trindade é um grande obstáculo para os leigos. Se Jesus é Deus e uma pessoa separada de Deus Pai, e se o Espírito Santo é outra pessoa separada, os leigos concluem imediatamente que o cristianismo ensina a existência de três deuses distintos. Para os judeus, a doutrina da Trindade tem sido a diferença definidora entre eles e os cristãos. A oração central na liturgia judaica é conhecida como Shá, ouve, ó Israel. YHWH nosso Deus, YHWH Shá Israel, YHWH, Eloheinu, YHWH, Errad. Estas são as palavras exatas de DT 6:4. Judeus ortodoxos recitam o Shá diariamente. Muitos judeus foram mortos pelas mãos da Igreja em tempos passados e morreram com as palavras do Shá em seus lábios. Os muçulmanos também dão grande importância ao fato de que Alá, a palavra árabe para Deus, é um só. Sem dúvida, muitos deles acreditam que os cristãos adoram três deuses. Para as testemunhas de Jeová, a doutrina da Trindade provou ser um excelente ponto de partida para tentar mostrar a vários membros da Igreja que os ensinamentos de sua Igreja são falsos e que eles deveriam se juntar às testemunhas de Jeová para encontrar a verdade. Veja Testemunhas de Jeová e Testemunhas de Jesus. O sinal da cruz. Assim como a Trindade é universalmente considerada a doutrina central da religião cristã, a cruz é universalmente considerada seu símbolo. A Trindade e a cruz têm os seguintes pontos principais em comum. Ambos têm origens pagãs antigas. Ambas estão totalmente ausentes do Novo Testamento. A palavra grega estauros, quase sempre traduzida como cruz, na verdade significa estaca. Veja a definição de Strong para estauros. Ambos estão completamente ausentes da história da Igreja primitiva. Ambos entraram na Igreja vários séculos depois da época de Jesus. Ambas são onipresentes em todo o mundo cristão. As mulheres usam pequenas cruzes no pescoço. Os bispos têm cruzes maiores em suas vestes. Muitas igrejas são construídas em forma de cruz e têm cruzes em seus telhados. Expandi e expliquei todos esses pontos em um artigo separado. A cruz na história, nas Escrituras e na Igreja. Resumo. Igreja. A Trindade tem sido a doutrina central das principais igrejas e denominações cristãs por 1700 anos ou mais. Essa doutrina afirma que a divindade consiste em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Espírito. Cada um deles é Deus e todos são um. Bíblia. Nem a palavra Trindade nem a palavra pessoa ocorrem em lugar nenhum na Bíblia. O número 3 também não aparece em lugar nenhum em conexão com Deus. A Bíblia dá a Jesus muitos títulos maravilhosos, especialmente Filho de Deus, mas em nenhum lugar o chama de Deus. História. Doutrinas de trindades existiam na Babilônia e em outras religiões antigas muito antes da época de Jesus. A doutrina não aparece em nenhum lugar do Novo Testamento. Tornou-se doutrina oficial da Igreja depois que o imperador Constantino tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano e introduziu muitas práticas pagãs na Igreja. Desde então, pessoas que não acreditavam na Trindade têm sofrido todos os níveis de perseguição, desde a mais branda até a queima na fogueira. Muitos de nós, que crescemos em países nominalmente cristãos, aprendemos a doutrina da Trindade desde a mais tenra idade. A maioria de nós a aceitou sem questionar. Se a doutrina da Trindade é correta e verdadeira, devemos nos apegar a ela. Se for um falso ensinamento babilônico disfarçado de cristão, devemos rejeitá-lo, juntamente com os muitos outros falsos ensinamentos que as tradições da Igreja nos ensinaram. Babilônia. A cruz na história, nas Escrituras e na Igreja.
Página inicial. Os seguintes sites mencionados acima fornecem mais informações sobre vários aspectos deste assunto. Posso não concordar com tudo o que eles dizem. Site Unitário Bíblico Mateus 28-19. Antigos deuses trinitários.